Lucas capítulo 18, versículo de número 1 ao 8. E contou-lhe também uma parábola sobre o que, irmãos? O dever de orar sempre, nunca. Então já para por aí, tá? Oração é dever, tá? Não é opção, não. Quem quer ser um cristão, oração se tornou para mim, para você se eu não estou cumprindo com o meu dever, não estou sendo cristão. Continua. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Presta atenção, irmãos. Quando a gente medita nessa parábola sobre o dever de orar, e, como diz o texto ali, nunca desfalecer. O Senhor Jesus pega um contexto onde tem 3 personagens principais, que é um juiz, é uma viúva e é um adversário. Então, primeira coisa que a gente tem que parar, ninguém ora jogando palavras o quê? Ao léu. A gente sempre tem um adversário. Você fala, tá, mas eu fiz uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão, eu agradeço porque Deus me deu vitória sobre o quê? Um adversário. Mas tem oração, entendeu, irmãos? Que a gente está no meio de uma o quê? Peleja. E aí a gente vai entender o que significa essa palavrinha, adversário. Então quando eu vejo essa mulher indo diante de um tribunal. Ela está indo diante de um juiz. E quando a gente for diante de um juiz, a gente tem que tomar muito cuidado a hora que a gente vai pedir justiça. A gente tem que tomar muito cuidado. Aí você vai falar, pois bem, por quê? Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 12, versículos 58 ao 59. Quando, pois, vais com quem? Com o teu adversário, é o magistrado. Quem que é o magistrado? O juiz. Olha lá. Procura livrar-te dele no caminho. Livrar-te de quem? Do juiz? Não, do quê? Do adversário. Para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Digo-vos que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Então guarda algo. Uma premissa, quando eu leio para esse texto, está aqui, eu estou diante de um juiz, eu estou num tribunal, e eu tenho que fugir, sair da presença do meu inimigo, como? Procura livrar-te dele aonde? No caminho. Ou seja, a premissa de tudo é, eu não posso sair do quê? Do caminho. Eu me livrar no caminho quer dizer, olha, se você, adversário, não quer vir para o caminho de Deus, então eu me livro de você, porque eu vou me permanecer aonde? No caminho. Lembra, irmã, quando veio com aquele monte de palavra, o contrário aqui que ela fez? Ela livrou-se do adversário para permanecer aonde? No caminho. Lembra do testemunho da irmã, quando ela chegou, entendeu, lá e falou para a família, olha, se vocês me quiserem assim, se não quiser, eu estou indo embora, mas eu vou praticar a minha o quê? A minha fé. E veio uma voz abençoada, ou seja, ela quis se livrar do adversário, permanecendo aonde? No caminho. E como é que eu faço, irmãos, para permanecer no caminho? Como é que eu sei se eu estou no caminho? Para isso a gente precisa entender como é que funciona o culto no tabernáculo. Olha como que funciona, vocês já conhecem isso. Presta atenção, quando a gente se livra no caminho, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o quê? O caminho, a verdade. Então, ou seja, Deus está dizendo, livra do teu adversário, para você ficar com Jesus. Tem momentos na vida, irmãos, que a gente vai ter que escolher. É o sair do meio das 99 e dispersar dela, livrar-te do teu adversário no caminho, porque Jesus não voltou para as 99.
Ele catou e foi para casa e abandonou as 99 no deserto. Então guarda algo, presta atenção, quando a gente olha aqui para o tabernáculo, no tabernáculo a gente tem o átrio, que é essa parte de fora, a gente tem o lugar santo e a gente tem o santíssimo. Essa primeira porta de entrada aqui, na tradução hebraica significa o caminho. Essa segunda porta que entra no lugar santo, na tradução hebraica significa a verdade. E lá no santíssimo lugar, ali significa o quê? A vida. Ninguém chega na vida sem antes passar pelo caminho, entrar na porta da verdade para poder encontrar. Por isso que você vai ler lá em João, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai dizer assim um pouquinho antes, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vou o quê? Teria dito. E por que ele está falando de morada? Porque ele está falando do tabernáculo, e por embaixo ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente só vai entender aquele texto se a gente entender o tabernáculo. E quando eu entro pela porta do caminho, irmãos, guarda algo, eu tenho que prestar o culto em 2 lugares. Eu tenho aqui o altar do sacrifício, que é o altar de bronze, e eu tenho a pia de água. Aqui no altar do sacrifício, eu tenho que estar com as vestes o que aspergida no sangue do cordeiro. Eu tenho que ter lavado os meus pecados. Essa é a primeira coisa. E quando eu venho para a pia de água aqui, irmãos, aqui é onde eu lavo as minhas mãos e lavo os meus. Então quem está com a vida no caminho, ele se lavou no sangue. Ele está com as mãos limpas de sangue, o que é? Inocente. E ele lavou os pés, está olhando de baixo. Então ele não é altivo, ele não é soberbo. Então guarda algo. Quando eu vou entrar numa batalha espiritual, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida está aqui, Eu estou com as mãos limpas, os pés limpos e estou com as vestes alvas. É assim que funciona. Caso contrário, eu te digo, antes da gente ir lá e botar o joelhão no chão e começar a orar e clamar, em primeiro lugar a gente tem que prestar esse culto diante de Deus, porque a balança de Deus não é injusta. A viúva disse, faze-me justiça contra o meu o quê? Adversário. Você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai botar os 2 na balança, e aquele que tiver em falta com ele, é esse que vai tratar. O negócio pode voltar que nem um bumerangue no meu o quê? No meu colo, porque aí Deus olha e fala, mas o verdadeiro adversário dessa história é você mesmo. Então a primeira coisa que eu e você temos que tomar cuidado, Deus, irmãos, ele não é bobo, ele não sai fazendo as coisas a bel prazer, segundo a nossa vontade, o nosso querer. Deus, ele vai querer saber se a gente está onde? No caminho, porque se Jesus é o caminho, ele é o advogado nosso. Mas se a minha vida não estiver no caminho, irmãos, como é que Cristo é o meu advogado diante do Pai? Não tem jeito, não tem jeito. E somente esse culto aqui, pode me justificar para eu entrar aqui no lugar santo e queimar os incensos que vai naquele altar ali. O que é o incenso? É a oração. É impossível eu orar de maneira que suba como um aroma suave às narinas do Senhor, se antes eu não me lavar, se antes eu não me consertar. Então a primeira coisa que eu e você temos que parar e examinar, vou entrar e clamar por justiça diante de Deus? Amém. Mas livra-te do teu adversário vem e se lava. Mas pastor, eu tenho uma dívida, como é que eu me lavo? Vai lá, liga algo, acorda algo, mostra o desejo, se comporta como um pobre do quê? De espírito. Isso é lavar pé, irmãos. Eu olhar para o irmão de baixo, e se ele for soberbo diante de ti, Deus vai pesar ele na balança. Como ele não está no caminho, quem vai pagar preço é quem? É ele. Se eu estou tendo uma vida de pecado, eu vou lá e clamo, Deus vai responder? Se eu estou com a minha mão suja de sangue inocente, porque eu não dou crédito às pregações da palavra, aquilo que Deus usa os teus vasos para falar conosco, Deus vai responder? A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje, irmãos. Então guarda algo, Deus não é injusto. E Ele não quer saber se está dentro da igreja ou está fora da igreja. A balança dele é justa, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E aí Ele vai pesar cada um na tua balança o quê? Justa. Pois bem, vamos olhar um pouquinho no contexto da história. A gente vê aí 3 personagens principais. A gente vê a viúva, a gente vê o juiz, e a gente vai ver ali também quem? O adversário. E vamos entender um pouquinho naquela época qual que era o contexto de uma viúva,
o contexto de um juiz e o contexto, de um adversário. Quando a gente olha para uma viúva, irmãos, em primeiro lugar, se tinha uma classe de pessoas desprezadas, se tinha uma classe de pessoas que não tinha valor para a sociedade, eram as viúvas. Naqueles tempos, as viúvas, para elas serem mantidas, serem sustentadas, como ela não tinha marido, ela dependia de filho, irmãos, ou ela dependia da caridade alheia, porque ninguém empregava uma viúva, ninguém dava oportunidades de trabalho para uma viúva. Então era uma pessoa desprezada, que muitas vezes, se o marido não deixou uma herança, dependia do sustento alheio, dependia da caridade alheia. E guarda algo, e se tem uma coisa que a viúva não tinha na sociedade, era uma voz ativa. Ninguém dava crédito, ela não tinha autoridade no meio da sociedade. Resumidamente, porque se a gente ficar detalhando aqui, nós não vamos parar de falar de tantas coisas que tinha na viúva. A gente pode dizer que a viúva, nesse contexto, irmãos, ela era o vaso mais frágil que tinha dentro de uma sociedade, o vaso mais frágil que tinha numa comunidade. Agora vamos olhar para o contexto do juiz. O juiz era a autoridade máxima da comunidade. O que ele determinava, pronto, estava prescrito, acabou, entendeu? Ia se cumprir, ponto final. Ele era o juiz. Ele quem dava a sentença, final da história. Juízes desde aquela época pertenciam à alta sociedade, tinha uma boa remuneração, não precisava de ninguém. E vai mais além, irmãos. Um juiz, para você ser atendido por ele, bate lá e fala: não, eu quero falar com o juiz, sem você marcar horário, entrar numa fila de espera, e olha lá ainda se ele vai te atender, se a gente não abrir um processo judicial. Em outras palavras, o juiz era o vaso mais forte. Então quando eu olho para um juiz e olho para uma viúva, eu vejo dois personagens totalmente opostos pelo vértice. São os extremos. Aquele que está na posição de maior desprezo com aquele que está na posição de maior honra. Só que o texto vai ser muito claro, irmãos, e vai falar por 2 vezes que tinha 2 agravantes nesse juiz. Se vocês meditarem com calma depois. Primeiro, ele vai dizer que ele não temia Deus. E se ele não temia Deus, irmão, você pode ter certeza de uma coisa: ele não respeitava a lei de Deus. E eu não vou entrar nesse mérito, mas as leis de Deus mandam dar uma atenção especial para as viúvas e para os órfãos. A lei de Deus manda a gente cuidar das viúvas e dos órfãos. Óbvio que tem os pré-requisitos lá no meio envolvido, para que ninguém folgue também nisso. Então, se ele não temia a Deus, ele não estava nem ali para a lei de Deus que faria ele dar ouvido para as viúvas. E por 2 vezes, a gente sabe que quando Deus fala 2 vezes, ele quer enfatizar. A Bíblia também vai dizer que ele não respeitava os homens. Se ele não respeitava os homens, guarda algo, é algo que não tinha na natureza dele, era o amor. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, e tão pouco ele amava o teu próximo como a ti mesmo. Então olha o contexto que essa mulher estava. Num contexto de impossibilidade de receber uma resposta. No contexto de impossibilidade dela ser atendida. Tudo estava desfavorável, tudo contribuía contra, tudo fazia com que aquele juiz não atendesse aquela mulher. E tinha o adversário. E quando eu fui estudar um pouquinho sobre o que significa a palavra adversário, significa assim, que ou que se opõe, ou que combate contra o trem de outros, o trem. Ou antagonista, contendor, opositor. Então, seja, o adversário nosso, irmãos, pode ser coisas ou pessoas que se levantam contra a nossa, condições ou situações que se levantam contra a nossa vida. E aí entra aquilo que eu falei para ti. Quando a gente vai diante do juiz, aí a gente tem que tomar cuidado, porque olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 11. O peso e balança justa são do Senhor, obras suas são os pesos da bolsa. Então Deus vem e põe na balança o adversário e põe nós. Se nós estivermos no caminho, você pode ter certeza de uma coisa: a gente cumprindo aquilo que Deus mandou cumprir, Ele vai dar a sentença de ganho para quem? Para nós. Mas se a gente não estiver no caminho, você pode ter certeza que Ele vai dar a vitória na mão de quem? Do inimigo da nossa alma. Porque Deus, Ele é justo.
Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 1. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu quê? Prazer. Ora, se eu estou achando que eu estou na razão, mas estou dentro de um engano, pronto, a minha balança está o quê? Enganosa. Deus olha para mim e para você e fala, ó, tu está sendo uma abominação para mim. Então quer entrar na presença de Deus? Quer revogar diante do justo juiz, pedindo para que ele faça justiça contra o adversário? É tempo da gente vir para o caminho, não tem outra conversa. Caso contrário, quem vai parar na prisão, porque meirinha é guarda, quem vai parar na prisão somos, e enquanto nós não pagar o último ceitil, o derradeiro ceitil, a gente não sai daquela prisão. Ainda quem vai para a prisão somos nós, irmãos. Então o negócio é mais sério do que a gente pensa. A gente acha que Deus é Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Deus não é um bom velhinho, irmãos, que vem dar presentes para nós, a bel prazer, não. Deus, Ele é justo. Ele é o Pai da eternidade. E se tem uma coisa que Ele não foge, está no amor. Ele diz que o amor folga na justiça. Folga na justiça. A gente tem que ter isso em mente, pelo amor de Deus. Porque senão a gente começa a orar e aí a coisa, ao invés de ir para frente, vai tudo para o quê? Ao invés das coisas começarem a prosperar, aonde depois de 21 dias Deus vem, brada e manda a tua vitória, as coisas começam a retroceder, aí fica aquela prosinha, aí eu fui para perto de Deus e só fica dando o quê? Não, irmãos, Deus pode permitir a gente passar pelo vale, mas Ele arranca de lá e depois unge a cabeça nossa com óleo, faz a gente beber o cálice e servir o cálice que a gente bebeu para as pessoas. Agora daí ficar o tempo todo só andando de marcha ré, pode se preparar. Deus botou a gente numa prisão, enquanto a gente não pagar o último ceitil, a gente não sai de lá. Antes de Deus botar a irmã no vale, Ele deu sonho para uma profeta, e a profeta está aqui, ela sabe, fazendo o diagnóstico da casa dela e mostrando que a casa dela estava em ordem. Mas se a casa não está em ordem, irmãos, o reino de Deus é o quê? Ordem o quê? Primeira coisa que Ele vai falar, põe em ordem para que o meu reino venha. E aí Ele pesa, caso contrário eu estou pedindo para Deus ser injusto. E o primeiro lugar que Deus vai julgar, está na palavra dele, irmãos, é a sua casa, tá? E depois Ele vai julgar o quê? Então o julgamento começa, sabe por onde? Por aqui. Porque aí Ele leva a gente para o caminho, para depois Ele bradar, porque aí ninguém pode dizer o quê? Nada, aí quem justifica é Ele, ponto final. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 20, versículo 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Por isso que Jesus disse, na mesma medida que você julgar, você vai ser o quê? Ele não vai fazer diferente não, irmãos, porque o peso dele não é diferente. Por isso eu digo, não julgue o quê? Ninguém, para que não sejas o quê? Porque se usar pesos diferentes, ele diz, é abominável ao Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado no dia da gente clamar justiça, porque Ele vai pesar a gente na balança. E quando Ele pesar a gente na balança, se a gente não tiver com a vida no caminho, você pode ter certeza de uma coisa: o primeiro lugar que vai começar a justiça de Deus é em nós, porque a justiça começa aqui, Ele diz, é dentro da casa. Pois bem, mas aquela viúva, quando a gente olha para o contexto, ela não desistiu diante de um cenário de impossibilidade. Ela não desistiu diante de um cenário cujo qual ela olhava, se todo mundo olhar, quem está olhando por fora fala, essa mulher nunca vai ser o quê? Respondida. Ela não deixou de estar na condição, vamos falar a verdade, na realidade da sociedade, de ser chamada por louca. Porque eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia não diz isso, mas quando eu olho para esse cenário, uma viúva todos os dias indo na porta do juiz e chamando ele e pedindo para ele fazer justiça, você sabe o que as comunidades olhavam para ela e chamavam ela do quê? Era loucura, né? Fala, essa mulher é louca, essa mulher está ficando o quê? E a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para o quê? Para o mundo. Então essa mulher, ela não desistiu disso, até que chegou uma hora que o texto vai dizer que por um tempo o juiz não quis atender, mas aí ele disse a seguinte frase: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele usou dois verbos, molestar e importunar. E quando eu vou buscar os dois versos, quando você vai procurar a tradução da palavra molestar e importunar, tem mais ou menos o mesmo sentido. A palavra molestar diz assim, causar ou sofrer enfado ou importunar
importunação. Em outras palavras, aquela mulher, ela batia e prosseguia em bater na porta até que o juiz, irmãos, olhou para ela, e aqui eu vou conjecturar, ele deve ter dito assim consigo mesmo: se eu não atender essa mulher não vai me deixar o quê? Ela não vai me deixar em paz enquanto eu não fizer o quê? Justiça em favor da vida. E aí eu louvo a Deus, irmãos, porque olha o que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é o quê? Comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Não existe paz se antes não exercer o quê? A justiça. Eu te digo uma coisa, irmãos, quando tu começar a clamar, começar a importunar em favor de algo, guarda algo, alguém vai perder a paz enquanto não julgar a tua causa. Aquele juiz perdeu a paz, irmãos. Ele falou: essa mulher não vai me deixar em paz. De alguma maneira vai perder o quê? A paz. E aí é onde eu olho e vejo na característica dessa mulher de importunar aquele juiz injusto, e ela alcançou a resposta. É exatamente a mesma coisa que Deus está dizendo de mim e de você para com Deus. Salvo as devidas proporções, porque aquele juiz era injusto, mas Deus, Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. E diante do justo juiz nós temos um advogado fiel que está sentado do lado, e que se nós estivermos no caminho, esse advogado, irmãos, vai interceder por nós diante de quem? Diante do Pai. Então quando eu vejo aquela mulher todo dia batendo lá, eu vejo exatamente o dever de orar e não desfalecer em orar. Continua batendo, irmãos. Continua batendo na porta. Continua lá na porta de Deus o que? Batendo. E aí olha o que diz o versículo 7 do texto que nós lemos lá no início. Diz assim, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha lá, guarda cuidado aqui, tá? E Deus não fará justiça a quem, irmãos? Aos seus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é porque eu estou na posição de chamado não que Deus vai me atender, irmãos. E o escolhido é aquele que está no caminho, tá? Porque tem um monte ouvindo, mas vindo para o caminho, o Senhor fala: o caminho que leva para a salvação, ele é o que? Estreito. E o que ele diz? E poucos são que andam por ele. E poucos são que trilham esse caminho. Então isso não é privilégio de muitos, não. Isso é privilégio de quem se comporta como um escolhido. Caso contrário, irmãos, eu estou envolvido com a iniquidade. Aí o Senhor fala assim que o quê? Que Ele focha o rosto dele para nós, está escrito lá em Isaías. E quando Ele está com o rosto dele enfaixado para nós, Ele não nos vê mais, não nos ouve mais, não fala mais com nós e não recebe a nossa adoração. Porque Ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o quê? E Ele, porque a gente está fora do quê? Do caminho. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer aqui um contexto um pouquinho que a gente tem que se posicionar como um que escolhido. E quem são os escolhidos? Olha o que está escrito em Isaías capítulo 44, versículo de número 1 ao 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem eu escolho. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolho. Presta atenção, quando a gente olha para Jacó e olha para Israel, irmãos, nós estamos falando da mesma pessoa, com personalidades diferentes em tempos da vida. Porque Deus depois deu um novo nome para Jacó e chamou ele o quê? De Israel. Então Jacó, quando veio para a presença de Deus, ele veio na presença do quê? De quem foi uma pessoa chamada, um servo. Mas quando ele teve um encontro com o anjo lá no Val de Jaboque, pelejou como tinha que ser pelejado, ali, irmãos, ele recebeu o quê? A bênção. Ele falou: Deus, eu não te largo por quê? Por nada. Como ela disse, eu não te largo, Senhor, enquanto você não der a minha o quê? A minha bênção. Naquele momento Deus veio e deu um novo nome para ela e falou: eu te escolhi, agora eu ouço a tua o quê?
Então, irmão, se a gente não aprender a agarrar e falar: Senhor, enquanto o Senhor não cumprir na minha vida aquilo que o Senhor prometeu, eu não largo. Pronto, eu estou na posição de serva, que é de Jacó. Tem um monte de Jacó. E Jacó tem o nome de usurpador, de enganador, ou seja, Jacó ainda está misturado com o espírito do quê? Do engano. Que ele enganou o irmão dele, ele enganou o pai dele. Que espírito estava na vida dele para tomar posse da primogenitura? Era de Deus? Tomou posse pelos caminhos do quê? Errados. Aí você sabe o que Deus fez com ele? Mandou ele para um cativeiro. Enquanto ele não pagou o último cetil, ele não saiu de lá. Ele teve que trabalhar 14 anos por causa da esposa dele. Aí depois que ele pagou o último cetil dele, eu sou dono, agora você volta. Olha como que é sério o negócio, irmãos. Então dentro da igreja eu posso estar na posição de Jacó, na posição de quem? De Israel. Você pode ter certeza, Deus vai ouvir a oração de quem? De Israel, tá? E Jacó vai ter que propor no coração fazer aquilo que Deus o quê? Ordena. Nem dizimista Jacó era. Quando ele foi ter um encontro com Deus, ele disse: se o Senhor me abençoar, eu te dou os dízimos. Ou seja, teve que passar por um processo do quê? De conver. E olha o que diz esse segundo versículo, irmãos. Diz ali, ó: assim diz o Senhor que te formou-te desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Você sabe o que significa essa palavra Jesurum no hebraico? Amado, reto. Você sabe quem são os amados do Senhor, irmãos? São aqueles que ouvem os meus mandamentos e o que? Pratica. Esses serão os amados do meu Pai. Quando Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, uma voz bradou dos céus e disse: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, para a gente ser um Jesurum, eu tenho que nascer da água e nascer do quê? Do Espírito. Quem é nascido da água, irmãos, ele se deixa ser moldado pela palavra. Quem é nascido do Espírito, ele é conduzido pelo vento do Espírito, ele não é conduzido por outras vozes. Aí ele tem que ouvir o que o Espírito diz, o que é? A igreja. Aí ele tem que seguir a diretriz de que o Espírito diz, a igreja. Olha condutas de quem está na posição de um escolhido de Deus. Quer ver outro versículo? Mateus capítulo 24, versículo 24, olha o que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria até quem, irmãos? Pronto, estou seguindo sinal e prodígio de falso Cristo e falso profeta. Não sou escolhido de Deus. Quem é escolhido de Deus não anda debaixo do engano, ele caminha debaixo da verdade. E aí eu te digo, irmãos, né? Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra quem? Contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica. E a única coisa que nos justifica diante de Deus, irmãos, é o sacrifício de Cristo. É a aspersão do sangue. É lavar as mãos e lavar o quê? Os pés. Não tem outro jeito de ser justificado. Aí o inimigo pode levantar uma acusação, Deus olha para o sacrifício e fala: ele se lavou. Porque a hora que a gente pede perdão pelas nossas falhas, ele lança o nosso pecado lá no mar, e depois a Bíblia diz que ele já não se lembra mais deles. Ei, Deus justifica quem é escolhido. Deus justifica Israel, Deus justifica Jesurum. Mas Jacó, irmãos, está na hora do quê? Vim como Jacó, como a gente sempre disse, faz parte, vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e afadigados. Jacó, quando teve um encontro com o Senhor no deserto, ele estava cansado e o quê? E afadigado. Mas permanecer não dá. Aí tem que chegar aqui, tem que o quê? Tem que converter. Por isso, irmãos, se é só os escolhidos é que são justificados, olha o que diz em Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um, e quem é justificado? Escolhido. Aí ele diz: pode muito seus. Então esquece. Se a gente não se posicionar como escolhido de Deus, pode clamar à vontade, vai ficar até rouco, mas o céu não se move em favor das nossas vidas, porque ele é justo. Ele não é Papai Noel, ele é justo, irmãos. Então a primeira coisa que o Senhor falou lá naquele versículo que a gente leu, quando o Senhor nos disse a seguinte frase: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de... O que a gente fez com a irmã? Clamávamos com ela, o que, irmãos? E como a gente já fez uma campanha, e volto de novo, olha o que está escrito em Salmo 55,
versículo 16 ao 18. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, e clamarei e Ele ouvirá a minha. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim. Olha os adversários, pois havia muitos comigo. Olha a importância da gente orar de manhã, de tarde, Quem que orava 3 vezes ao dia, irmãos? Daniel, por isso que a resposta veio em 21. Ei, Deus manda a gente se posicionar como escolhido e cruzar o braço. Deus manda a gente se posicionar como escolhido e ir para o quê? Para peleja. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como deve orar, mas a importância da gente orar e não desfalecer na orar. Por isso que está escrito, olha que está escrito em Salmos, capítulo 40, versículo de número 1. Diz assim, olha lá, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu. Enquanto estava clamando, estava esperando com paciência eu estou esperando em Deus, tá, mas está orando? Vai ter resposta? Não, irmãos, não vai ter. É oração de manhã, de tarde, noite, manhã, de tarde, noite, se posicionando como um. E olha o que é interessante, quando ele fala esperei com paciência, eu entendo que isso tem um tempo do quê? De espera. Tem um tempo de espera. Tem uns, irmãos, que vai ser como o caso da irmã. Deus vai bradar do dia para a noite e está resolvido e ponto final. Mas para que Deus ia mandar ela passar pelo mesmo processo que uma das irmãs nossas já passou para testemunhar na igreja? Mas ela dobrou o joelho e fez o quê? Orou. Tem oração que vai ser papuf. Mas tem oração que o Senhor vai requerer de nós o dever de orar sem o quê? Senão também ele arrancaria esse versículo da Bíblia. Se tudo se resolvesse em uma oração, então para que tem o orar sem cessar? Não faz sentido o quê? Algum nem tem lá dentro da Bíblia. E a gente é santificado pela palavra e pela o quê? Oração. Então tem um tempo de espera. Por isso que a gente continuando, né? Olha o que diz aquele texto que está lá no versículo 8. Digo-vos que o quê? Depressa fará o quê? Justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé onde? Se Deus demorar muito, irmãos, para atender as nossas orações, você pode ter certeza, a gente desfalece, porque a Bíblia diz que a promessa demorada para ser respondida leva a gente a perder as nossas forças, a gente desfalece. Então Deus sabe, Ele olha, como ela fala, Senhor, eu já não estou aguentando o quê? Ele conhece o limite do quê? De cada um, e Ele quer saber se a gente ama Ele com todas as nossas forças. O tempo da espera sempre prova na nossa vida se a gente ama a Deus sobre todas. Por isso que está escrito, olha que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 9. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns as tenham por tardia, e como que dizia no texto, alguns achavam que era tardio para eles. Aí ele diz, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrependimento. Guarda algo, se eu fico orando, clamando por justiça, se eu não estou na posição e Deus brada naquele momento, se prepara, porque quem vai morrer somos quem? Somos nós. Somos nós mesmos que vamos pagar. E Deus também quer produzir no nosso adversário o quê? O arrependimento. Mas guarda algo, irmãos, Deus pode fazer uma coisa que Ele pode fazer em um dia que a gente levaria 1000 anos trabalhando, Ele pode fazer em um. E coisas, irmãos, contrárias. Ou seja, tudo está no controle, tudo está no domínio, e Ele não retarda o quê? A promessa, embora alguns de nós ainda achem que Ele está o quê? Demorando para responder. Por isso, olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. Porque necessitais do quê? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, ou seja, porque necessitais de paciência, para que depois de feito o que? A vontade de Deus, ou seja, depois que eu vim para o caminho, Jesus é o caminho, a vontade do Pai é que eu veja o Filho e creia nele, Ele é o caminho, possais alcançar o que? A promessa, vem a resposta da oração. Aí ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, depressa, e o que há de vir virá e não tardar. E por fim, irmãos, olha o que está escrito em Mateus capítulo 24,
versículo 21 e 22 é que eu entrego. Porque então haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco há de... E a nossa irmã leu o texto de haver, que dizia que no mundo tereis o quê? Então quando o adversário vem, ele vem para nos afligir. Quando a adversidade vem para nos afligir. Olha, diz lá, ó. E se aqueles dias não fossem o quê? Abreviado, nenhuma carne se salvaria, ou seja, existiria a fé na terra. Aí ele diz lá, mas por causa de quem, irmãos? Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles. Guarda, quando a gente se posiciona como escolhidos, irmãos, Deus abrevia, irmãos, aquilo que tem que ser abreviado para poder nos atender, para que a gente não desfaleça na fé. Dever de orar e não desfalecer, mas trilhando o caminho correto. Caso contrário, a gente vai parar na prisão, e enquanto a gente não pagar o último cetil, a gente não sai de lá. Amém, irmãos?